Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a composição do patrimônio de uma empresa e especificamente do equilíbrio desse patrimônio. Na aula anterior, nós falamos sobre a constituição do patrimônio, né, que são os bens e direitos, e como esse patrimônio é financiado pelos sócios e também por terceiros. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais esse conceito, né, onde a gente vai focar agora no equilíbrio patrimonial. Mas antes, eu gostaria de introduzir aqui mais um conceito para vocês, né, que é o de ativos, passivos e patrimônio líquido. Aqueles bens e direitos que nós citamos na aula anterior, nós vamos chamar agora de ativos. O que são os ativos? São os bens e direitos. É basicamente o patrimônio bruto da empresa. Tudo aquilo que a empresa tem à sua disposição para trabalhar, para desenvolver as suas atividades, para operar no mercado. Enquanto que aquelas obrigações com terceiros, ou seja, o dinheiro que vem de terceiros e que são utilizados, né, e que é utilizado para adquirir alguns ativos, alguns bens e direitos, nós vamos chamar de passivos. E as obrigações que a empresa tem com os sócios, ou o capital que pertence aos sócios e que os sócios colocaram na empresa, e o dinheiro que a empresa ganhou de lucro e que permaneceu na empresa, portanto, pertence aos sócios, a gente vai chamar de patrimônio líquido. Ok? A gente vai chamar de patrimônio líquido. No vídeo anterior, na aula anterior, nós falamos que os ativos correspondem, né, aos bens e direitos, que correspondem ao patrimônio da empresa, que são utilizados na atividade da empresa, e que esse patrimônio ele é financiado por recursos de terceiros, são financiados por recursos de terceiros e também são financiados por recursos próprios da sociedade. Dinheiro que vem do bolso dos sócios, tá? Que vem lá dos sócios. Bem, se a empresa ela precisa de 300 mil reais, se ela precisa de 300 mil reais para adquirir máquinas, estoque, deixar um dinheiro no caixa, deixar um dinheiro no banco, comprar máquina, equipamentos, instalações, né? E uma série de outras coisas que ela precisa de 300 mil reais. Então, para adquirir tudo isso, ela precisa de dinheiro. Se a empresa está começando agora, ela não tem dinheiro nenhum. Ela começa com R$0 na conta. De onde vem esse dinheiro? Primeiro, vai vir dos sócios. Nenhuma empresa, né, passa a existir, digamos assim, sem que os sócios coloquem algum dinheiro. Às vezes a empresa começa com pouco dinheiro dos sócios, às vezes já começa com muito dinheiro dos sócios, tá? Mas de qualquer forma, vamos supor que os sócios, né, fazem lá um estudo, fazem um levantamento. Olha, para a gente abrir a empresa, nós vamos precisar aqui, né, de 300 mil reais. Né? Eu tenho X, você tem quanto? Tem Y. Beleza, então, totalizando, nós vamos colocar na empresa, sei lá, 200 mil reais. Bem, 200 mil reais não é suficiente. A gente precisa um total de 300. 200 ainda não é suficiente. Então, nós vamos recorrer aos bancos, a terceiros, ao BNDES, comprar os estoques que a gente precisa, né, por meio de crédito de fornecedores. Então a gente vai precisar fazer uma dívida, tá? A gente vai precisar fazer uma dívida.
Bem, essa dívida que a gente vai fazer com diversos terceiros, banco, BNDES, um monte de gente, né? Digamos que seja aqui no total de R$ 100.000 é o que resta, né? É o que falta. Um pouquinho a gente pega com o fornecedor para comprar o primeiro estoque. Um outro pouquinho aqui dos R$ 100.000 a gente vai lá no BNDES. Um outro pouquinho a gente vai lá na agência bancária, que a gente abriu a conta e já pega lá um dinheiro emprestado. Então, totalizando aqui, dá R$ 100.000. Bem, esses R$ 300.000 aqui é onde, né, ou seja, os R$ 300.000 que nós aplicamos nesses bens e direitos foram financiados por terceiros, no valor de R$ 100.000, e pelos sócios, no valor de R$ 200.000. Sendo assim, os ativos, nós vamos chamar, né, esse lado esquerdo aí azul, nós vamos dizer que os ativos representam aplicações de recursos, tá? Aplicações de recursos. Ou seja, é onde o dinheiro está aplicado. O dinheiro está onde? Se você procurar, cadê o dinheiro? O dinheiro está ali, ó. Tá vendo aquela máquina? Dali é dinheiro. Tá vendo aquele estoque? Ali é dinheiro. Tá vendo aqui o cofre? Tem dinheiro aqui dentro. Tá vendo aqui a conta corrente da empresa? Ó, esse dinheiro é nosso. Então, os ativos da empresa representam onde o dinheiro está aplicado. Já do outro lado, né, na parte aqui vermelha e laranja, é de onde o dinheiro veio. Então, do lado direito aqui, a gente diz que esse lado representa as origens de recursos. Então, é daí que o dinheiro veio. O dinheiro veio daí de baixo do patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, e veio ali de cima do passivo, né, que é o capital de terceiros. Então, agora a gente pode dizer, né, que nós estamos diante de um rascunho, né, vamos dizer assim, de um balanço patrimonial. Um balanço patrimonial, um inventário do patrimônio, onde do lado esquerdo nós temos a relação de todos os bens e direitos que a empresa possui à sua disposição, que é o patrimônio bruto da empresa, que é a riqueza, né, da empresa. E do lado direito aí nós temos as fontes de financiamento dessa riqueza. Enquanto que o ativo, né, representa a riqueza, né, a riqueza da empresa, tudo que a empresa tem. Do outro lado, aqui do lado direito, nós temos digamos assim, né, o financiamento, né, as fontes de financiamento dessa riqueza. Bem, por que o balanço bate? Como diz lá no livro, né, ou como, né, você já deve ter assistido em outras aulas. Por que o balanço bate? Porque se isso aqui é um balanço do patrimônio da empresa, por que ele bate? Ele bate simplesmente porque os R$ 300.000, né, os R$ 300.000 que você tem aplicado nos ativos são os mesmos R$ 300.000 que você pegou, que a empresa pegou com terceiros e com os sócios. Então, os R$ 300.000 são o mesmo, só existe um dinheiro aqui. Só existe um R$ 300.000 aqui. Do lado esquerdo, a gente só está dizendo que esse dinheiro está aplicado ali no ativo. E está dessa forma aqui. Os R$ 300.000 existem de que forma? Existe como caixa, banco, estoque, dinheiro a receber de clientes,
máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, terreno, edifício, veículo, um monte de coisa. Tá? E do lado direito, a informação que o balanço nos dá é de que todo esse dinheiro que está no ativo veio uma parte do passivo e a outra parte veio do patrimônio líquido. Tá? O dinheiro é o mesmo, o dinheiro é um só, mas as informações é que são diferentes. É o mesmo dinheiro, sendo que o ativo diz que o dinheiro está aplicado ali e o passivo e o patrimônio líquido dizem uma outra coisa. Dizem, ó, esse mesmo dinheiro, ele veio daqui do passivo e ele veio aqui do patrimônio líquido. Ele veio de terceiros, ele veio dos sócios da empresa, ok? Sendo assim, aqui em cima, aqui na parte de cima, nós temos, deixa eu só mudar aqui a corzinha da caneta. Aqui na parte de cima, nós temos a chamada, né, equação patrimonial. Nós temos a equação patrimonial. Tá? Equação patrimonial. O que significa isso? Equação, porque tem um igual aqui no meio, que diz que esse lado aqui, né, que é a soma dos bens e direitos, ou seja, é o total dos ativos, é igual aos passivos e ao PL. Sendo assim, se o total dos ativos, né, se o total dos ativos vale 300 mil reais, esses 300 mil reais foram financiados, em parte, com 100 mil reais de terceiros e mais 200 mil reais que vieram dos sócios. Logo, um lado do balanço vai bater com o outro lado. Simples assim. É o mesmo dinheiro, sendo que um lado dá uma informação, que é onde o dinheiro está, e o outro lado dá uma outra parte da informação, que é de onde o dinheiro veio. Só isso.